O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje reunidos para rezar esse tempo da graça de Deus. Nós estamos vivendo a 12ª semana do tempo comum, e dentro desta realidade nós já estamos ouvindo, melhor dizendo, desde lá de trás, toda essa realidade do Sermão da Montanha. E aqui nós estamos terminando praticamente o capítulo, estamos dentro do capítulo 7º, terminando o Sermão da Montanha. E aqui o Senhor, Ele fala aos seus discípulos essa parábola, essa frase, melhor dizendo, não parábola, mas essa história tão importante, essa frase tão importante: não deem aos cães coisas preciosas, nem atirem suas pérolas aos porcos. Ali é uma expressão do comum, do judaísmo. É interessante observar porque não deixa cair da mesa as migalhas que são necessárias para a tua vida e dê aos cachorrinhos. A gente já ouviu isso numa outra passagem, numa outra parábola, num outro contexto, melhor dizendo. E agora o Senhor fala sobre essa dupla realidade. Vai usar dois animais, cão e porco. Se olharmos para o bichinho, coitadinho, não tem culpa nenhuma, até ele aproveita aquilo que a gente acaba desperdiçando, vamos assim dizer, ou que aquilo que não é tão necessário a gente, também passamos a eles, e o que é necessário a eles, eles comem. Mas veja que interessante o fato, por que ele fala dos cães? Porque o cão é um animal raivoso, é um animal que, se domesticado, é bonzinho, mas se não é domesticado, ele vira lobo, é da raça. Então é instinto, ele ataca para poder sobreviver. Então, não entregue o que é essencial para aquele que vai atacar. É isso que ele está dizendo. Depois ele vai falar da realidade de pérolas, coisas, mais uma vez, coisas preciosas, dadas aos porcos. Qual é o sinônimo de porco? Para o judaísmo, o porco é um animal impuro. Então, eles não podem comer a carne do porco. E o porco também, o próprio nome já diz, é porco, Olha, coitadinho dele. E aqui vai dizer assim, nessa realidade, é aquele que vai pisar sobre as realidades e vai macerar, vai destruir, vai fuçar aquilo que é podre, aquilo que é lixo. Então ele vai colocar essas duas realidades dizendo, se você pegar aquilo que é essencial e não der o devido valor, será jogado fora e você vai ser orientado sobre essa ação. Vai ser colocada sobre você esse peso. Ali ele está dizendo para os discípulos, olha, aprenda a valorizar todas as coisas, a começar das pequenas coisas, vai dando valor, não vai desperdiçando, não vai deixando de lado. Depois procure as coisas boas. É um convite que Deus faz, buscar as coisas boas. Então a pérola é bom, então busque as coisas valiosas. E aonde nós encontramos as coisas valiosas para a nossa existência?
não na materialidade que a gente pode conquistar pelo suor do nosso trabalho. Esse não é o valor, né, uma ação valiosa de primeiro momento. O que ele quer colocar de primeiro momento, o que é valioso, é ter Deus em meio, ter Deus em primeiro lugar. Como a gente fala sempre nas missas, quem tem Deus em primeiro lugar é a alegria que domina. Então, saber aonde colocamos a nossa felicidade. Às vezes deixamos desperdiçar a nossa felicidade por questões bobas, tolas, por discussões que não nos levam a lugar nenhum, por realidades que não conduzem aos sinais de vida. É por isso que a primeira parte, ele vai dizer sobre esta ação, que a gente não desperdice o que é essencial pelas coisas tolas do cotidiano. Quantas das vezes a gente gasta tempo em falar do outro, em questionar o outro, não questionar por crescimento, mas questionar no sentido de algo ruim. Quantas das vezes podemos cair no medo, no medo e na realidade de condenar o outro? Já falávamos isso ontem na Santa Missa. E o Senhor falou, olha, tira toda essa realidade. Isso não é bom. Busque o que é essencial. Não desperdice. Às vezes você está lá, você tem a palavra te dá vida. É capaz de a gente deixar a palavra de lado para continuar com as nossas fofocas de cada dia. Então a gente não está vivendo as vontades de Deus. Estamos vivendo valores que não são nossos, que nos conduz para a morte, que nos conduz para a queda. Quantas das vezes nós também criamos intrigas em ações que não precisam tê-las? Não? É interessante, isso pode acontecer até em casa, não é verdade? Às vezes alguém pede um favor, você não quer fazer, já é um motivo para uma guerra, né? Eu acho que a maior guerra mundial começa dentro de casa, né? Quando a gente não quer ser um com o outro, mas quer que o outro somente nos sirva. E aqui ele fala, olha, né, vai dizer agora nessa segunda parte, tudo aquilo que você quer que o outro te faça, faça primeiro a eles. Então, olha para a realidade do mundo, a partir dessa realidade que é a tua pessoa. Como você gostaria de ser amado? Então, ame mais. Ame do jeito que você gostaria de ser amado. Perdoe da mesma maneira como você gostaria de ser perdoado. Dê a paz da mesma maneira como você quer receber a paz. Acolhe da mesma maneira que você quer ser acolhido. E sirva da mesma maneira que você quer ser servido. Assim, a gente transforma a humanidade. Mas a gente pode cair no perigo de dizer assim, não, mas o outro não faz, só eu tenho que fazer. Olha que conversinha tola, né? E mais uma vez a gente volta a seguir, né, na atitude do ignorante. Não é porque o outro não tem a graça de Deus em si, que você vai viver sem graça, sem a presença. Né? Então, olha para toda essa realidade. Não espere que o outro faça. Faça você. Essa é a parte importante. Tu deves fazer na alegria da presença de Deus em meio. Costumo dizer também aos ministros, né, e a gente aprende isso na regra de São Bento, quando a gente fala da acolhida, né, os ministros da acolhida, acolhe, purifica, limpa, né, como a gente cuida dos vasos sagrados do altar, assim também deve ser com o outro. A gente tem que não cuidar da vida do outro, mas cuidar do outro, no sentido de ser um para o outro, então tem que ser exemplo para o outro, da mesma maneira como eu quero ser compreendido e amado. É como se eu estivesse purificando os vasos sagrados do altar. É sagrado. A gente só consegue mudar de paradigmas se a gente olhar verdadeiramente para o nosso interior e transformar tudo aquilo que é escuridão em luz dentro da gente. E a gente consegue ter vida. Então, logo, Deus é a tua luz. Deixe-se transformar. Tira as sombras que te impedem de viver os valores que congrega, que une, que faz feliz. A outra ação importante a ser celebrada dentro de toda essa realidade é quando ele fala, né, toma cuidado, porque para entrar na alegria de Deus, a porta é estreita. Fazei de tudo para entrar pela porta estreita. Ali qual o contexto? Quase como uma linguagem subliminar, que Jesus vai falar, esse lado aberto, né? O lado da igreja, entrar
nesse mistério, entrar no coração de Deus. Nós estamos no mês do Sagrado Coração. Deixe entrar por essa porta. Entrar por essa porta significa reconciliação, significa viver o batismo, significa viver a Eucaristia e deixar de lado todas as realidades que me impedem de viver a essência desse verdadeiro amor. Porque larga é a porta da perdição. Então, por ela muitos entram. Quando a gente começa a olhar somente para o meu eu, esquecendo do próximo, quando eu olho somente para o meu eu, deixando Deus de lado, eu largo a porta, porque eu vou querer viver os meus prazeres e deixar o prazer de Deus de lado. Não, a gente tem que viver os nossos prazeres no prazer de Deus, viver esta realidade em Deus. Então, entrar por essa porta estreita significa um verdadeiro caminho de conversão, que tem que começar da minha pessoa à tua pessoa. Então, eu tenho que viver essa conversão para que tu possas também viver a conversão. Agora, eu não posso viver a conversão esperando que você se converta do meu jeito. Não. A gente tem que saber olhar para a nossa realidade e buscar passo a passo essa unidade em Cristo. Senhor, me dê a alegria de poder entrar pela porta estreita. Me dê a graça de entrar no mistério, na casa do amor, que é o teu sagrado coração, e ceiar contigo, Eucaristia, renovar os compromissos de minha fé, o meu batismo, para que eu possa ser discípulo e missionário. Olha quanta coisa importante a gente aprende nessa liturgia. Por isso, digo novamente, meus irmãos, que não estejamos igual os hipócritas, que querem servir a Deus ao seu modo. Não, Deus primeiro. Senhor, o que te agrada, o que for bom para ti, é bom para mim também. Então, saber viver essa experiência e ter coragem, porque isso se torna desafio, estar aberto à vontade de Deus, às ações de Deus em nossa vida, e ser Jesus para o outro. Então, mais uma vez repito, não deixar de lado, não jogar essa essência de Deus para o lado para viver os valores subjetivos, o meu valor, a minha ação egocêntrica, mas colocar Jesus em meio, ser feliz, ter alegria, levar esse amor de Deus a todos aqueles que precisam do amor, sem exigir ser amado, mas amar em primeiro lugar, amar mais que ser amado, essa é a expressão importante. Por isso que a gente tem que olhe em tudo e encontrar em todas as realidades Jesus em meio. Foi a música que nós colocamos como início, o canto de entrada. É impossível viver sem a tua presença, é impossível viver sem a tua graça em mim, é impossível não te reconhecer na pessoa de meu irmão, de minha irmã. Essa é a ação importante. Queridos irmãos e irmãs, vamos ter coragem, vamos acreditar, vamos viver essa alegria no Evangelho e, acima de tudo, não desperdiçar as ações de Deus em nossa vida. Reconhecer os sinais de Deus. Todos nós temos, não adianta você dizer, hoje eu não vi um sinal de Deus, é porque você fechou os olhos do coração. Todos os dias Deus fala, todos os dias Deus faz os seus milagres na minha e na tua vida. Somos nós que não queremos perceber os milagres de Deus, ou a realidade frenética do nosso cotidiano, que a gente vai chamar de ansiedade, a gente pode chamar de tantas outras coisas, é que nos impede de ver e de viver a graça de Deus que habita em nós. É a nossa realidade até mesmo animal, né? A realidade agressiva que nos impede de amar. É a realidade até mesmo animal, porca, né? Aquela realidade de dizer, tá desse jeito, então tá bom, né? Não ter coragem de avançar para as águas, né? um pouquinho mais para o mar e lançar tua redinha nas águas mais profundas. É ter medo de servir. Então que a gente não desperdice esse momento de Deus e reconheça na nossa vida hoje os milagres do Senhor. Até faço essa pergunta a ti, meu irmão, minha irmã. Quais foram os milagres que Deus realizou na tua vida hoje? Quais foram as ações que Deus realizou na tua vida hoje?
elenca. Você vai ver quantas coisas boas Deus fez. Às vezes você vai falar assim, não vi tanta coisa boa, só vi coisa ruim. É porque essa é uma ação de espelho, reflexo da realidade, né? Às vezes quando a gente está muito envolto em coisas tristes, proclamando tristeza também na sociedade, na casa, na família, a gente só vê tristeza. Procura enxergar os milagres que Deus realizou na tua vida hoje. E você vai ver como Deus faz a sua obra. E você será feliz e vai poder fazer feliz muitas pessoas que estão ao seu lado, no seu convívio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.